Olá, amigos da Pérola FM, novas canções, Delvécio Nogueira por aqui, com o programa Palavra e Vida. E a palavra de hoje, desta segunda-feira, dia 1º de dezembro, é do Evangelho de São Mateus, no capítulo 8º, versículos de 5 a 11. Naquele tempo, quando Jesus entrou em Cafarnaum, um oficial romano aproximou-se dele suplicando: Senhor, meu empregado está de cama lá em casa, sofrendo terrivelmente com uma paralisia. Jesus respondeu: Vou curá-lo. O oficial disse: Senhor, eu não sou digno de que entres em minha casa. Dize uma só palavra e o meu empregado ficará curado. Pois eu também sou subordinado e tenho soldados sob minhas ordens. Eu digo a um, vai, e ele vai, e a outro, vem, e ele vem. E digo a meu escravo, faze isto, e ele o faz. Quando ouviu isso, Jesus ficou admirado e disse aos que o seguiam: Em verdade vos digo, nunca encontrei em Israel alguém que tivesse tanta fé. Eu vos digo, muitos virão do Oriente e do Ocidente e se sentarão à mesa no reino dos céus, junto com Abraão, Isaque e Jacó. Nós sempre achamos que vivemos o Evangelho da melhor maneira possível, não é mesmo? Pois é, no tempo de Jesus, o povo também achava isso. Eles insistiam sempre no conhecimento que tinham do Deus verdadeiro e na exclusividade de serem o povo escolhido, o povo da aliança com Deus. Jesus, Filho de Deus, encarnado naquele mundo religioso e cultural de Israel, também tinha em grande conta a história do povo eleito. Mas, aberto à realidade como ele era, experimentou em várias ocasiões como a fé deles era vivida de maneira egoísta e interesseira. E como, em nome da aliança com Deus, se marginalizava tanta gente, tanto os de dentro como os de fora. E na palavra de hoje, Jesus faz uma constatação que deve ter aborrecido muita gente do seu tempo. Em verdade vos digo, nunca encontrei em Israel alguém que tivesse tanta fé. O elogio foi feito ao comportamento de um pagão. No encontro que ele teve com o oficial romano em Cafarnaum, este intercedeu em favor do seu empregado. Este oficial tinha patente de centurião, tendo sob seu comando uma centena de soldados do império. Claro, era um estrangeiro, era um pagão. Ele contou a Jesus que o seu empregado estava de cama, sofrendo terrivelmente com uma paralisia, e Jesus, judeu que era, segundo as regras religiosas de então, não podia entrar na casa dele, já que ele era um pagão. Mas, passando por cima dessa barreira, Jesus se prontificou a ir à sua casa para curar o seu empregado. E a resposta do pagão foi surpreendente: Senhor, eu não sou digno de que entres em minha casa. Foi uma palavra sincera, um reconhecimento de sua condição de pecador, de pagão, e mostrou sua grande fé quando acrescentou: dize uma só palavra e o meu empregado ficará curado. E até comentou com Jesus sobre a sua experiência de dar ordens aos seus soldados e aos seus servos e de ser prontamente obedecido.
Diante da resposta do pagão, Jesus ficou muito admirado com a sua fé, e foi aí que ele disse aquela palavra tão surpreendente: nunca encontrei alguém que tivesse tanta fé em Israel. E disse mais: eu lhes digo, muitos virão do Oriente e do Ocidente e se sentarão à mesa no reino dos céus, junto com Abraão, Isaque e Jacó. Nessa palavra, Jesus está em sintonia com os profetas, como Isaías, que anunciaram muitos séculos antes que também as nações pagãs se integrariam ao povo santo. Chegariam também como peregrinos ao monte da casa do Senhor. Deus, então, quer integrar no seu reino também os outros povos, toda a humanidade. E para nós, que estamos começando o tempo do Advento, Jesus nos aponta hoje um exemplo a ser imitado. Jesus elogiou a fé daquele oficial pagão, dizendo que não tinha encontrado ainda uma fé tão grande no meio do seu povo. Com esse elogio, o centurião pagão está sendo colocado como exemplo a ser seguido por nós. É bom nos darmos conta que, fora do nosso grupo, da nossa tradição religiosa, há também quem demonstre mais fé do que nós. E podemos e devemos aprender com eles. Aprendamos com Jesus, que teve uma atitude missionária. Apesar dos limites da prática religiosa do seu tempo, se dispôs a ir à casa do pagão. Aprendamos com o pagão, que Jesus elogiou. Ele foi solidário com o seu empregado e foi humilde em reconhecer a sua condição de pecador. Além disso, esse pagão demonstrou uma grande fé, sugerindo que Jesus apenas desse uma ordem e seu empregado ficaria curado. Então, fora do nosso grupo, pode haver gente levando a fé mais a sério do que nós. Aprendamos com eles.